capítulo 8, Cristo Mediador. E aqui no ponto 10 é que a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. No domingo passado, nosso irmão Júnior, ele nos trouxe o ponto 9, e podemos aprender bastante coisas interessantes ali com o nosso irmão Júnior. Naquela oportunidade, na nossa última aula, o Júnior tratou a respeito dos 3 ofícios de Cristo. Quem se lembra quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Exatamente. E então, nós aprendemos no domingo passado, de forma resumida, que Cristo, como profeta, trouxe a revelação final e completa da vontade e da pessoa de Deus. E que em Cristo reside a plenitude de todas as coisas. Tudo que foi feito antes de Cristo e tudo que foi dito apontava para Ele, e que era apenas sombra daquilo que é de fato real e concreto. Mas Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou e habitou no meio dos homens. Então toda a revelação que Cristo como profeta trouxe, aliás, tudo que foi apontado antes, Cristo como profeta completou. Então Cristo como profeta, ele completou a revelação de Deus de uma forma cabal, de maneira que fosse suficiente para que os homens conhecessem a Deus, porque ele veio pessoalmente e se apresentou aos homens. Então tudo aquilo que apontava no começo para Cristo era apenas sombra do que de fato era real e pleno. Mas Cristo, quando se revela, quando vem à terra, se habita no meio dos homens, ele completa a revelação divina. Isso é o papel de Cristo como profeta, tornar completa a revelação de Deus para os homens. Como sacerdote, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Aquilo que os sacerdotes faziam de forma repetitiva e não completa, não perfeita, não final, Cristo como sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício perfeito, e assim ele paga a nossa dívida para com Deus. E a consequência disso é que nós podemos agora ter comunhão com Deus. Ele nos reconcilia através do seu sacrifício de sacerdote. E depois, como rei, Cristo é aquele que governa tudo e todos. E estando nós submissos a Cristo, o nosso rei, é ele que guerreia as nossas guerras e vence todas elas para a glória do seu próprio nome. Então, nós vamos perceber aqui que nessa condição de fé, ela vai defender, os comentaristas vão defender a importância desses 3 sacrifícios, desses 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Os comentaristas aqui vão dizer que eles são fundamentais, são de suma importância para a nossa fé, e que são inclusive totalmente necessários para que a gente possa compreender a revelação de Deus. E inclusive eles vão dizer que não são apenas importantes esses 3 ofícios de Cristo, mas são importantes nesta ordem: primeiro profeta, sacerdote e rei. Eles estão defendendo que esta ordem é de suma importância para que a didática fique clara, para que compreendamos de fato a revelação final de Deus através da presença de Cristo. Então essa importância, ela é inestimável, e que inclusive a nossa fé depende diretamente desses 3 ofícios e exatamente nesta ordem. Ordem esta que não é por acaso, mas tem um propósito fundamental na pessoa de Jesus e da nossa reconciliação com Deus. Logo, termos Jesus como nosso sacerdote e rei, antes disso é necessário termos Jesus como nosso profeta, através do qual ele se revelou, porque Cristo como profeta é o próprio Deus revelado na pessoa de Cristo. E também
eles vão dizer que nós precisamos de cada um desses sacrifícios de Cristo. O sacrifício profético de Cristo, por exemplo, ele é necessário por quê? Por causa da nossa ignorância. Esta é a primeira sugestão aqui da confissão de fé. Olha só o que está escrito aqui. Neste número e ordem de ofícios, isso aqui está na confissão de fé. Este número e ordem de ofícios são necessários. Número e ordem. Precisamos do seu ofício profético por causa da nossa ignorância. O que é que eles querem dizer com isso? Ou seja, nossa falta de conhecimento. Cristo, como grande profeta, anuncia o evangelho da salvação, revela aos homens as coisas de Deus e sobre Deus. Aqueles que ouviram e creram deixaram de ser ignorantes. A palavra ignorância, ela tem o significado mais comum de se tratar de alguém que tenha alguma atitude ou alguma fala ríspida, alguma fala ofensiva, hostil, mas também ela tem o sentido de alguém falta de conhecimento, ou quando alguém não tem conhecimento sobre determinado assunto. Se eu disser assim, olha, o irmão Marcelo é ignorante a respeito de futebol, estou dizendo, o irmão Marcelo não sabe nada a respeito de futebol. Por isso que eles vão dizer que o ofício profético de Cristo era necessário por causa da nossa ignorância sobre Deus. E com seu ofício profético ele revela Deus plenamente para nós. E aqueles que ouviram e creram agora não são mais ignorantes, porque sabem, porque agora conhecem. A ignorância foi superada de forma plena pela revelação completa e perfeita através de Jesus Cristo. Cristo, como profeta, cumpre também fielmente seu ofício, pois faz a vontade daquele que o enviou, conforme João capítulo 6:38, revelando a pessoa e o plano perfeito de Deus para os homens. João 6:38 vai dizer que Cristo, como profeta, qual era o papel do profeta? Dizer, anunciar fielmente aquilo que o Senhor havia lhe comunicado e lhe enviado. Cristo, da mesma maneira, como um profeta, ele cumpre fielmente. Quem achou pode ler, por favor, João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok? Então ele desceu do céu para cumprir aquilo para o qual foi enviado. O profeta teria que cumprir aquilo que a ele foi dado a fazer. Ele não tinha a opção de fazer a própria vontade. Ele não poderia falar aquilo que ele achava, aquilo que ele queria. Ele teria que cumprir fielmente aquilo para o qual ele foi designado. Os profetas que vieram antes de Cristo, eles traziam a mensagem que era o resultado da revelação de Deus para estes homens. Eles eram a boca de Deus. Cristo como profeta é a própria revelação. Ou seja, Cristo como profeta é completo, é pleno. Os profetas falavam daquilo que ouviam. Eles falavam, eles repetiam aquilo que Deus falava para eles. Cristo não. Cristo, ele é a própria revelação. Ele é a revelação completa e plena. Então Cristo é o profeta excelente, aquele que traz a revelação completa de si mesmo. Os profetas recebiam a revelação e entregavam para o povo. A revelação foi personificada no Cristo. Percebe que eles recebiam a revelação de Deus e a entregavam pelo povo. Mas no caso de Cristo, ele era a personificação da revelação. Antes era assim: quer saber quem é Deus? Ouça o que dizem os profetas. E depois, quer saber quem é Deus? Olhe para Cristo e veja Ele mesmo falando de si próprio. Revelação completa. A função do profeta era tornar Deus conhecido dos homens, apontando suas características, seu caráter, sua justiça, seu poder, sua santidade. O apóstolo Pedro vai dizer que os profetas do Antigo Testamento
cumprem este ofício de profeta, este ofício profético, pelo Espírito de Cristo. 1 Pedro 10 até o 12. Irmãos, podem, por favor, dar uma olhada. Então, os profetas cumpriam esse ofício de profetas, esse ofício profético, através do Espírito de Cristo. Aqui eu estou fazendo uma comparação entre os profetas e entre Cristo como um profeta excelente. 1 Pedro 10 até o 12. Qual capítulo? Desculpa. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. Perceberam? Então eles pregaram através do Espírito de Cristo. Porém, Cristo, como profeta, cumpre esta função apresentando a si mesmo como aquele que é um com o Pai. Percebam aqui a questão da progressão da revelação, de algo que era apenas sombra, de algo que estava um pouco ainda nebuloso, mas com Cristo isso se torna claro, evidente e completo. Por isso que João, no capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Um pouquinho mais na frente ele vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então percebam a progressão da revelação de Deus. E aí, então, a referência que nós temos aqui para falar o porquê este verbo fez carne, porque isso foi necessário, é em João 1,18, que é a referência que a confissão de fé vai nos trazer, para dizer o porquê foi necessário que este verbo encarnasse. Então, João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Deus nunca foi visto por alguém. E nós sabemos que para conhecermos alguém, embora nós possamos até ter informações sobre esta pessoa e sabermos as suas características, sabermos como esta pessoa vive, o que ela gosta, aquilo que ela faz, este conhecimento, essas informações até podem ser suficientes para que a gente possa confiar nessa pessoa. É possível que através de informações de outros você consiga confiar em alguém, mas você só vai ter o conhecimento pleno quando você encontra com essa pessoa pessoalmente, né? Então você tem informações suficientes dessa pessoa que até traz ali uma segurança no seu relacionamento para com ele, mas o conhecimento pleno é só quando você consegue vê-la frente a frente. Então foi necessário que, para que a revelação de Deus fosse completa, Cristo encarnasse e viesse em pessoa e se apresentasse aos homens, porque Deus é Espírito e não pode ser visto por alguém. Nem mesmo Moisés viu a Deus, conforme Êxodo 33:20. Então, em Êxodo 33:20, os irmãos podem ler depois, eu acho que nós não teremos tempo, vai dizer que Moisés
falou com Deus como se fosse um amigo falando com o outro. Mas um pouquinho na frente vai dizer que Deus vai falar que ninguém pode vê-lo permanecer vivo. Então, Moisés não viu Deus face a face, porque havia um véu que impedia que ele visse, né? Mas ele falava com Deus, mas ver, de fato, isso não foi possível. Mas em Cristo isso se tornou possível, porque agora por isso que João está afirmando que Deus nunca foi visto por alguém, mas quem o revelou? O Filho unigênito que está no seio do Pai, ou com o Pai. Essa expressão no seio do Pai pode ser entendida que está com o Pai. Agora então foi suprido o problema da ignorância sobre Deus. Ele se revelou plenamente em Cristo. Ele propôs se revelar e tornou-se possível aos homens conhecê-lo. A ignorância então que fez necessário o ministério profético de Cristo, agora foi suprida pela revelação de Deus através de Cristo, pela revelação completa. Agora o homem não é mais ignorante sobre Deus, ele sabe quem é Deus, ele o viu em pessoa através de Cristo. Você pode até ter a maior quantidade de informação sobre uma pessoa, como eu já disse. Essas informações podem ser suficientes para que você confie nela, mas o conhecimento pleno só é possível pessoalmente, onde você irá contemplar seus aspectos físicos. As pessoas que viveram no tempo de Jesus foram privilegiadas nesse sentido, que puderam vê-lo pessoalmente. Mas nós não o vimos pessoalmente, porém nós cremos nele. E ainda que nem todos os homens puderem o ver, é importante lembrar que ele foi visto por homens. De outra forma, sua revelação à humanidade não seria completa. Nós não vimos Cristo. Muitas pessoas não viram Cristo, mas ele foi visto por homens. Muitos homens o viram. Então, a humanidade está representada nestes que o viram, para tornar verdadeira a sua revelação, para dizer que, de fato, esses são testemunhas que podem confirmar isso. Inclusive, em 1 João, no capítulo 1, verso 1, nós vamos ter este testemunho do João sobre a realidade de Cristo, sobre um Cristo que de fato existiu e os homens o viram. Quem encontrar aí, pode, por favor, fazer a leitura. 1 João, capítulo 1, no verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, assim como nossa irmã Angélica leu, vimos, ouvimos e tocamos, apalpamos. Então, de fato, Jesus cumpre como profeta a revelação plena de Deus. Deus se fez conhecido aos homens de uma forma completa, através do ofício profético de Cristo. Eis então a importância, como a confissão de fé defendeu, a importância do ofício profético de Jesus, que foi indispensável aos homens, da qual nós dependemos, pois através deste ofício a nossa ignorância sobre Deus é superada, pois Cristo tornou possível aos homens conhecer a Deus na revelação máxima de si mesmo para o mundo. Pensando nisso, nós podemos aqui ter alguma aplicação. Por que isso faz sentido para nós? Então, se Cristo é a revelação máxima de Deus para os homens, e esta revelação está disponível para nós através das Sagradas Escrituras, não faz sentido buscarmos ou acreditarmos em nenhuma outra fonte de revelação que não seja a própria Escritura, ou seja, o próprio Cristo, onde está registrado fielmente a vida e a obra de Jesus. Então, se foi esse o processo pelo qual Deus se revelou aos homens, se foi desta forma que ele iniciou e concluiu, não faz sentido você buscar uma outra fonte de revelação. Ela está completa, ela está plena, está comprovada, está disponível nas Sagradas Escrituras. Isso deve ser para nós caso encerrado. Eis aqui a revelação plena de Deus para os homens.
O próximo ofício de Cristo é como sacerdote, que cuida da nossa reconciliação com Deus, mediante a purificação de nossos pecados que nos separam do Senhor. Mas, estando em Cristo, o nosso sumo sacerdote, podemos nos apresentar com confiança diante de Deus, certos que seremos aceitos e recebidos por Ele. Porque Cristo, como sacerdote, Ele nos reconciliou. Ele mudou o nosso status diante de Deus. As referências que nós temos aqui é Colossenses 1:21 e Gálatas 5:17. Então, vamos primeiro Colossenses 1:21, carta de Paulo aos Colossenses. Quem encontrou, por favor, pode ler. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, conforme a nossa irmã Letícia acabou de ler, nós temos aqui aquilo que Cristo fez. Então, Cristo mudou a nossa condição diante de Deus, de inimigos para agora amigos. Estávamos nós em guerra com Deus, mas agora temos paz com Ele. E Paulo apresenta aqui nessa carta aos Colossenses este contraste. Ele quer deixar bem claro essa diferença de condição: éreis, estranhos e inimigos. Agora, porém, os reconciliou, se tornaram amigos. Os que eram estranhos e inimigos, agora, através do ofício sacerdotal de Cristo, tornou-se amigos. Ele quer dar o peso e o impacto dessa diferença, daquela condição de condenação, para esta nova realidade de redenção e de libertação, com a manifestação abundante da graça de Deus, em virtude do sacrifício oferecido por Cristo em exercício perfeito do seu sacerdote. Então, Cristo, com seu ofício sacerdotal, ele muda a nossa condição diante de Deus, de inimigos para amigos. Em Gálatas 5:17, vamos ver por que necessitamos de Cristo. Gálatas 5:17. Um pouquinho para trás, tá? Quem está indo? Colossenses, volta. Encontrou? Pode ir. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ok. Conforme a irmã Angélica leu, nós percebemos aqui por que nós necessitamos de Cristo. Nós, se dependemos de nós mesmos, nós somos incapazes de oferecer a Deus coisas boas. E o Senhor só aceita de nós coisas que sejam perfeitas. E quem poderá transformar os nossos atos, as nossas obras em perfeitas diante de Deus, a não ser Cristo, o justo e o perfeito? Então, o sacrifício de Cristo, ele possibilita isso. Ele possibilita que os nossos sacrifícios sejam aceitos diante de Deus. É por isso que o seu ofício sacerdotal é importante para nós, assim como o seu ofício profético, que tirou de nós a ignorância sobre Deus e nos tornou agora conhecedores dele. Agora o seu ofício sacerdotal faz com que as nossas obras sejam aceitas diante de Deus, pois ele é quem nos purifica para estarmos diante de Deus e oferecermos a ele sacrifício e sermos aceitos por Deus. Jesus Cristo é o justo, é quem nos purifica e purificou de todo o pecado através do seu sacrifício na cruz, onde, exercendo sua função de sacerdote, o ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, completo e agradável a Deus
uma única vez, cuja eficácia desses sacrifícios é uma eficácia atemporal, ou seja, que vai eternamente, tem valores eternos que nunca serão perdidos, sempre manterá valor eternamente. Note que no verso 16, que nós não lemos, mas devemos ler agora, que antecede, em Gálatas, Paulo vai destinar o imperativo aos seus leitores. E quem está em Gálatas ainda, lemos o 17. Leia o 16, por favor, só para a gente fechar o pensamento aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, aqui, esse versículo 16, Paulo, ele, no tom imperativo, ou seja, uma ordem expressa, ele vai referir-se aos Gálatas, não apenas sugerindo, mas dando uma ordem de que é necessário romper com e não se deixar ser dominado pela cobiça ou apreço excessivo por bens materiais, assim como prazeres sexuais. E no verso 17 que lemos, ele diz, como se ele dissesse, sabe por quê? Ele vai explicar, no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, ele complementa, no verso 16 ele vai dizer, não faça isso, mas faça aquilo. No verso 17 ele vai explicar o porquê desta ordem, porque foi necessário ele dar esse mandamento. Então Paulo está alertando aos Gálatas a respeito de uma batalha, onde a carne tenta dominar e conduzir os desejos dos homens. Mas agora eles receberam poder do Espírito de Deus através de Cristo, que lhes foi revelado, e precisam prevalecer sobre a carne, vivendo pelo Espírito para agradar a Deus. Mas ainda são fracos e imperfeitos e necessitam da ajuda de Cristo. Logo, sempre que falharem, devem clamar por Cristo, o sumo sacerdote, que pelo seu sacrifício na cruz os comprou com seu sangue, para que sejam novamente reconciliados com Deus. Por isso a necessidade de Cristo, para que Ele possa fazer com que aquilo que Ele fez por nós seja aplicado nas nossas vidas. Então, por isso que Paulo diz, olha, andais pelo Espírito, mas não cumprireis as concupiscências da carne. É interessante esta forma com que Paulo escreveu aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais para frente. Mas esta nova condição que Cristo conquistou para nós diante de Deus, ela precisa, e essa reconciliação que o Senhor Jesus em seu ofício de sacerdote operou, oferecendo um sacrifício perfeito, precisa necessariamente produzir resultados. Ela precisa ter efeitos práticos em nossas vidas. Elas não podem apenas sempre ouvir, ela precisa produzir frutos em nós. Por isso que o apóstolo Paulo é incisivo em suas palavras, dizendo, faça isso e não faça aquilo, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Então agora Cristo, que nos revelou, que nos fez conhecer a Deus através do seu ofício profético, esse Cristo que nos fez reconciliados com Deus através do seu ofício sacerdotal, agora ele diz que nós precisamos viver conforme esta nova condição, não apenas recebê-la, mas aplicá-la em nossas vidas, vivendo pelo Espírito e não cumprindo as concupiscências da carne. Agora nós não vivemos mais escravizados pelo pecado, mas vivemos agora através da direção do Espírito de Deus. Esta é a nova condição que Cristo conquistou para nós, com seu ofício profético e com seu ofício sacerdotal. Essas duas práticas, andar em espírito e cumprir a concupiscência da carne, elas são auto-excludentes. Não é possível praticá-las simultaneamente. Se você anda pelo Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne e vice-versa.
Alguém que é dominado pela consciência da carne, não é possível que ele esteja andando pelo Espírito. Isto é incoerente e totalmente incompatível. Pensando nisso, a gente pode refletir que se o espírito de avareza ou de apego extremo aos bens materiais domina o nosso coração, nós não estamos vivendo em espírito, nós estamos cumprindo a consciência da carne. Se a inveja, o ódio, a ira, a insatisfação com a vida, se há no seu coração uma disposição viva para a vingança, contenda, isto são frutos da concupiscência da carne. Isto vai na contramão do mandamento bíblico comunicado aos Gálatas pelo apóstolo Paulo. Em tom, longe de ser sugestivo, mas como uma ordem expressa da parte de Deus. Então, se essas coisas estão no nosso coração, se isso rege a nossa vida, é porque nós não estamos andando em espírito. Mas ao contrário daquilo que Paulo disse que não façais, nós estamos cumprindo a consciência da carne. Não cumprireis a consciência da carne. Não deixe a carne te dominar. Não obedeça à disposição natural de sua natureza caída. Essa expressão de Paulo, não cumprireis, quando ele se refere à carne, dá a impressão que existe uma ordem, uma imposição da carne para que você cumpra a vontade da carne. Mas depois ele fala, andai pelo Espírito, demonstra que o Espírito nos liberta e nos convence a andar conforme agrada a Deus. Quanto à carne, há uma imposição. Por isso que Paulo fala, não cumpra. Ainda que ela esteja dizendo, faça, não cumpra, não obedeça, não deixe ser dominado. Porque agora, Cristo conquistou para você um status diferente diante de Deus. De inimigos para amigos. De quem estava em guerra, para agora reconciliados e em paz. Por isso, é necessário que vivamos de acordo com esta nova realidade. Portanto, enchei-vos do Espírito através do conhecimento e também da obediência. De nada serve saber e não praticar. É preciso que aquilo que nós ouvimos e aprendemos faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa prática. É preciso que isso faça efeitos para nós. Como resultado da prática, através da obediência, você terá domínio sobre a carne e não cumprirá a consciência da carne. Não confie em você mesmo, porque isto exclui a dependência do Espírito. Mas confie em Deus, confie em Cristo, porque é Ele que nos dá poder para vivermos pelo Espírito. O sacrifício de Cristo, então, precisa ser eficaz na vida dos cristãos, e isso significa tornar-nos parecidos com Ele na maneira de viver. Então, o que Cristo fez não pode ser em vão, não pode ser apenas algo conhecido por nós, mas algo que, de fato, tem implicações para a nossa vida. O próximo agora e último ofício de Cristo é como rei. É o ofício que ele desenvolveu, que foi necessário, que a confissão de fé deixa muito bem claro que os três ofícios eram necessários: profético, sacerdotal e de rei, e nesta ordem. É interessante saber disso, né? Eu achei interessante saber que esta ordem tem implicações, porque primeiro é preciso que Deus se revele ao homem, depois é preciso que Cristo o reconcilie com Deus, e depois agora o homem vai estar sob o governo de Cristo, ele no seu reinado. Bem interessante aqui este pensamento. Então, o papel dos reis do Antigo Testamento, eu nem perguntei se alguém tem alguma pergunta para fazer, né? Parei aqui. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o que eu já falei? Eu não entendi muito bem a questão quando você disse que lá no início, que era por causa da nossa ignorância, essa questão, assim, por conta do nosso falta de conhecimento,
Cristo se revelou como profeta. Aí, esse ponto eu não entendi muito bem. Tá. O homem que não tem Deus, ele é ignorante sobre Deus no sentido de ser capaz de confiar nele. Ele não consegue, o homem que não consegue, que não consegue enxergar a revelação de Deus através de Cristo, é só por meio de Cristo que de fato nós vamos saber quem é Deus de verdade. É somente através de Cristo que nós podemos entender o propósito e o plano de Deus para nós. Então, Cristo, a revelação de Deus para que o homem soubesse quem é Deus, iniciou-se de forma progressiva. Aos poucos Deus foi se mostrando quem Ele é. Mas ainda assim, não foi suficiente para que as pessoas pudessem crer de fato em Deus. Por isso que a lei, por exemplo, foi insuficiente, né? Ela teve que ir levando as pessoas, conduzindo até Cristo, porque quando Cristo chega, agora sim, a revelação de Deus está final. Aí então, aqueles que eram ignorantes, não tinham conhecimento suficiente para saber quem era Deus e qual o propósito de Deus para a sua vida. Agora, quando ele olha para Cristo e consegue crer em Cristo, reconhecer Cristo, ok, agora ele sabe exatamente. Como aquele versículo que diz que eles que andavam em trevas viram uma grande luz. Exatamente, perfeito. Agora sim, Cristo tornou aquilo que era obscuro, que não era bem claro, que era completo, em algo completo e pleno. Então, está revelado Deus através do próprio Cristo. Ok? Mais alguém? Então, Cristo como rei, o papel dos reis do Antigo Testamento, no contexto de Israel, quando exercido com fidelidade à lei do Senhor, era de proteger o seu povo dos povos inimigos, sustentar e atender às necessidades, principalmente dos menos favorecidos, né, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Também o rei era responsável por julgar as causas do povo e conduzir a nação a uma adoração e obediência a Deus, tratando Deus com reverência e com fidelidade, e reconhecendo este Deus como o único Deus de Israel. Então, exercia assim um papel político, e também espiritual, podendo, de acordo com seu comportamento diante de Deus, conduzir o povo a uma adoração correta. E quando os reis faziam assim, eles colhiam de Deus o favor. Mas também quando eles eram reis ímpios, que eles desviavam de Deus e por consequência desviavam também o povo, eles recebiam de Deus o castigo por sua desobediência. Então o papel do rei era muito importante, porque o rei ele era um representante do governo de Deus, né? O governo era teocêntrico, e quem representava esse Deus governando era o rei. Então o rei recebia na sua mão uma cópia da lei quando ia governar, para que ele pudesse realmente saber por onde ele tinha que andar, aquilo que ele tinha que cumprir, qual era o seu papel, qual a sua responsabilidade e a quem ele teria que prestar contas. Então era bastante, era uma função. Por isso que nós vimos na Bíblia os reis fazendo coisas que nossa, que coisa, né? Extraordinária, né? Que rei capacitado. Mas tudo aquilo é o poder de Deus. É o próprio Deus que o capacitava a fazer coisas extraordinárias pelo povo. Não era o rei em si, não era a sua capacitação simples, mas era algo que vinha de Deus. É Deus que o tornava capaz daquilo. Aqueles reis que eram fiéis a Deus, é claro. Mas outros viravam as costas para Deus e vivia nas vidas ímpias e conduzia o povo também ao abismo, colhendo ali o castigo, e também o povo, né, era castigado juntamente com ele. Cristo, no seu ofício de rei, cujo reinado é espiritual e não político, significa que ele não impõe sua lei de fora para dentro, como é comum aos reis naturais. Cristo atua no interior, transformando o coração e a mente das pessoas. Os reis apresentam a lei para que o homem obedeça.
Cristo capacita o homem para que obedeça. Percebemos aqui a sua excelência como rei, né? Ele trata as pessoas desta forma, ele faz com que elas sejam capazes de obedecer. Então ele atua no interior, transformando os corações e suscitando nos homens o desejo em obedecer, movidos pelo Espírito Santo. O amor de Cristo nos constrange e nos atrai e nos faz reagir com gratidão em obediência a fim de agradar a Deus. Então, olhando para Cristo pelo amor que Ele tem por nós, isso nos constrange, trabalhando em nosso coração, fazendo com que nós respondamos com obediência a Ele, em gratidão. É o resultado do amor de Deus para conosco. Ele faz com que nós não tenhamos outra alternativa, a não ser responder a Ele com obediência. E isto é sinônimo de gratidão pelo que Ele fez. E desta maneira, nós somos agradáveis a Deus. Cumprindo assim o seu ofício de rei, Jesus conduz os seus súditos à adoração ao Pai. Então, aquilo que os reis teriam que fazer é conduzir o povo a uma adoração correta a Deus. Cristo faz isso. Quando Ele muda o nosso coração e transforma nossa mente, Ele nos conduz, Ele cumpre fielmente o seu papel de rei, fazendo com que nós adoremos a Deus, porque Ele é um rei fiel. Os nossos inimigos, a nossa carne corrompida pelo pecado e o diabo, estão sempre à espreita, né? Estão sempre de plantão, tentando nos arrebatar e nos conduzir para o caminho das trevas, a fim de nos levar a desobedecer ao rei. Mas Cristo, nosso rei, Ele mesmo é quem nos livra. Ele está atento e pronto a nos defender todas as vezes que a Ele clamamos por socorro e libertação. Ele é o Rei perfeito em justiça e poder. Então Cristo, como Rei, Ele também nos protege. Ele nos protege de nós mesmos. Ele nos protege da nossa natureza caída, fazendo com que nós cumpramos nosso papel de adoradores. Então Ele nos conduz à adoração correta, porque Ele nos protege do pecado, do diabo. Ele nos guarda para que cumpramos a vontade dEle mesmo. O modo pelo qual Cristo governa é pelo poder do Espírito, não pelo poder das armas e da força. Através do Espírito, Ele convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a forma de Cristo governar como Rei. E aqui nós temos pela confissão de fé uma referência, que é João capítulo 16, verso 8. João 16, 8. Quem encontrou? E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esta é a forma como Cristo, como Rei, ele governa os homens, convencendo eles do pecado, da dependência dele, e do juízo, que é o resultado disso, e da justiça, que vem do próprio Cristo. Então esta é a forma de Cristo governar. E também Salmo 110, 3. Lá para trás, depois de Salmos, antes de Isaías, Salmo 110, verso 3. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Então, este salmo de Davi, que o próprio Davi escreveu, fala de um rei, mas de um rei que é superior a Davi. Davi aqui, obviamente cheio do Espírito Santo,
descreve este rei como alguém que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele falava aqui de uma apresentação voluntária do seu povo, se oferecendo como oferta voluntária ao Senhor, assim como no Antigo Testamento, Êxodo 35, 29, por exemplo, vai falar que as ofertas do povo eram ofertas voluntárias. Então, diante do Rei Jesus, que agora o coração foi transformado e a mente foi mudada, o sacrifício torna-se voluntário. A obediência não é mais uma obediência imposta pelo medo, mas é algo que é voluntário, é algo que nasce naturalmente do coração regenerado, a fim de obedecer ao rei. Então este é um rei diferente de outros reis, que ele tem o poder de mudar, transformar a mente, mudar o coração, né? Ele trabalha dentro, transformando a alma do ser humano, fazendo com que ele se torne obediente, não por força, não por medo, mas por gratidão, por uma resposta positiva do coração que agora foi transformado, foi regenerado. Aqui, nesse Salmo 103, dá a ideia de um povo que está pronto para guerrear a guerra santa do Senhor, que se apresenta voluntariamente diante do Rei Jesus. Este Cristo como Rei, cujo domínio vai além das fronteiras da alma, e o seu exercício é comandado pelo poder do Espírito Santo, portanto serve involuntariamente. Deixa eu voltar aqui. Este Cristo como Rei, cujo domínio vai além das fronteiras da alma, e o seu ofício é comandado pelo poder do Espírito Santo, faz com que as pessoas o sirvam voluntariamente e respondam prontamente ao chamado do Rei. Estão dispostos a obedecer, estão voluntariamente ali para servir. Lucas 75. Lucas capítulo 1, versos 74 até o 75. Também tem uma referência que vai apontar a respeito do reinado de Cristo. Lucas capítulo 1, versos 74 e 75. Alguém quer ler? De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Olha que interessante, né? A forma de servir a Cristo é uma forma livre. Estamos livres dos nossos inimigos. O serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa fé. Então, o reinado de Cristo é um reinado espiritual, né? É um reinado que não é por força, mas Ele transforma o coração dos homens. Aqui temos nesses versículos, 2 versículos que fazem parte da composição do chamado Cântico Profético de Zacarias, que quando o seu filho nasce, né? Ele então anuncia aqui este reconhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Jesus Cristo fez, do milagre do nascimento do seu filho. Zacarias, nessa oportunidade, louva ao Senhor e, cheio do Espírito Santo, profetizou a vinda do Salvador, que resgataria o povo das mãos dos seus inimigos, para que pudessem servir ao Senhor sem medo e em santidade e justiça. Então ele aponta para um rei que viria, um reinado diferente agora. Agora, olha como será a forma de servir, em santidade e justiça, o que antes não era possível. Os outros reis não poderiam operar isso, mas por isso Cristo foi necessário que ele viesse como rei, para que isso fosse possível aos homens, para que ele pudesse tirar essa impossibilidade do serviço perfeito. Demonstrando então a posição de rei que seria assumido por Jesus, o Messias que havia de vir, através de quem Deus tornara possível
que seu povo sirva, levando uma vida santa e reta, porque a lei da maneira que era aplicada pelos outros reis não foi capaz de fazer. Cristo como rei o fez. Mas Jesus como rei aplica a lei, escrevendo esta não nas tábuas, não em tábuas de pedras, mas no coração dos homens, o que os capacita à obediência. Então a lei aplicada por Jesus é diferente da lei, por exemplo, de Moisés, que foi escrita nas pedras, em tábuas de pedras, mas agora está escrito no coração dos homens, e isso possibilita a eles a obediência. Jesus de fato veio e trouxe livramento para o povo no sentido espiritual, libertando os cativos do pecado e concedendo-lhes liberdade para servir a Deus, e estabeleceu o seu reino, onde governa, protege e julga todos aqueles que dele fazem parte, através de sua palavra, os conservando até sua vinda, quando definitivamente colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Cristo cumpre seu papel, governando, protegendo e julgando, até que chega a plenitude dos tempos, onde tudo isso será definitivamente completo. Então, diante disso, nós podemos entender que o reinado de Cristo estabelece seu senhorio sobre aqueles que ele governa. Portanto, se você é senhor de sua própria vida e não se atenta aos padrões de santidade, verdade e justiça estipulados pelo Rei Jesus, você não pode pertencer a este reino, porque aqueles que dele fazem parte vivem não para cumprir a própria vontade, mas como escravos a serviço do rei, não cumprindo os desejos da carne que atentam contra a sujeição dos padrões do reino, mas guiados pelo Espírito que liberta da opressão do pecado da carne para o cumprimento da vontade de Jesus. Então aqueles a quem está no reino de Cristo, está sob o seu senhorio e sob o seu reinado, não vive conforme a sua própria vontade, mas vive para servir o rei, vive para cumprir os padrões estabelecidos pelo reino. A sua vida não é mais sua, você agora é um escravo, é um servo do Rei Jesus, e a ele você deve prestar serviços, deve abandonar a sua própria vontade, abandonar as suas próprias concepções e fazer aquilo conforme a vontade do Rei. Aquele que tem Cristo como Rei está seguro, pois ele o protege e o livra, inclusive e principalmente da ira de Deus, pois intercede pelos seus servos e os guarda para a salvação final, os livrando da condenação eterna, pois em seu ofício de rei domina sobre todas as coisas, e à destra de Deus está, conservando todos aqueles a quem ele se revelou através do seu ofício profético e reconciliou por meio do seu ofício sacerdotal, tornando então completo aqui os três ofícios de Cristo e a função necessária de cada um desses ofícios para nós. Então, através do seu ofício profético, Cristo fez Deus conhecido aos homens de forma plena e completa. Através do seu ofício sacerdotal, Deus fez com que os homens pudessem reconciliar-se com Deus, deixando de ser inimigos de Deus, mas agora estando em paz com Ele e tendo um relacionamento com Deus próximo, um relacionamento com Deus harmônico, o que era impossível. E com seu ofício de rei, Cristo, ele protege estes seus súditos, estes seus servos, ele os guarda, ele os instrui, ele os leva à adoração ao Senhor, até que ele volte e possa completar de uma forma final, quando estaremos juntamente com ele de uma vez por todas. Então, os três ofícios de Cristo foram de fundamental importância para nós. Era necessário, de fato, que isso acontecesse, porque tudo que fizeram antes, todos os profetas anteriores, os sacerdotes anteriores e os reis anteriores, eram apenas sombra, eram apenas aqueles que apontavam para Cristo, mas não eram perfeitos, não conseguiram cumprir de uma forma perfeita
e agradável a Deus esses 3 ofícios. Mas Cristo sim cumpriu fielmente os 3 ofícios e tornou possível o que nós temos hoje. Nós temos conhecimento de Deus, nós temos acesso a Deus e somos governados por Ele. Então, Cristo cumpriu fielmente tudo isso e tornou possível a nossa realidade. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. É só isso. Oremos. Senhor, obrigado por este estudo, por esta oportunidade, pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui e ouvir, e aprender e contribuir, e que nós sejamos de fato abençoados por esta palavra e que ela possa surtir efeito em nossas vidas. Que nós tenhamos em nossa consciência que, se somos nós participantes do reino de Cristo, cujo rei é Ele próprio, nós precisamos nos submeter a Ele todos os dias. Nós devemos avaliar se aquilo que nós fazemos está em obediência a Ele. Nós devemos avaliar se a nossa vontade não está prevalecendo sobre os padrões do reino. E precisamos então nos submeter ao Rei e servi-lo fielmente, sabendo que nós somos servos, nós não somos donos da nossa própria vida, nós não temos a nossa própria liberdade no sentido de fazermos aquilo que nós quisermos, mas devemos fazer aquilo que for agradável a Deus, e lembrando que aquele que serve deve agradar ao seu Senhor, deve obedecer à sua vontade e não fazer aquilo que lhe apraz. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a fazer estas avaliações e reflexões e possamos responder positivamente, nos rendendo a Cristo e fazendo aquilo que glorifica e louva o teu nome. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.